Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Imagina essa seguinte situação, fim de 1971, em Hastings, na Inglaterra, um dos torneios mais tradicionais do xadrez na época. E lá a gente tem um jovem soviético de 20 anos de idade, ainda longe da fama, chamado Anatoly Karpov. Ninguém sabia, mas aquele garoto estava prestes a se tornar um dos maiores nomes da história do xadrez. Do outro lado, Robert Byrne, um grande mestre americano experiente, acostumado a enfrentar os melhores jogadores. E nessa partida o que acontece é impressionante. O Karpov mostra um domínio e uma calma absurda, jogando com uma maturidade de veterano, meus amigos. Bora dar uma olhada então aqui nessa partida. Karpov tem as peças brancas e abre com o peão do rei E4. C5 foi jogado, a defesa siciliana. Cavalo vem para F3, cavalo C6 e aqui o Karpov abre a posição. Temos peão toma, o cavalo vem para F6, o cavalo tem que defender o peão central e aqui D6 preparando para trazer o bispo para o jogo. Bispo G5 foi jogado pelo Karpov, bispo D7 desenvolve a peça e aqui dama D2, o Karpov prepara para fazer o grande roque, vai completando o seu desenvolvimento e o Robert Byrne, já prevendo o grande roque, já traz uma arma aqui poderosa na coluna C, lances teóricos. Por enquanto, no livro de aberturas, grande roque foi jogado aqui pelo Karpov e aqui temos trocas. Cavalo toma e a dama vem para casa de A5, não apenas protegendo o peão de A7, mas também colocando pressão aqui na ala do rei e também, queira ou não, atacando aqui o bispo, né? Então não vamos esquecer dos ataques laterais aí da dama, né? A partida seguiu com o lance F4, protegendo aqui o bispo e temos aqui o lance H6, o bispo está questionado. E aqui é possível você jogar bispo por cavalo, por exemplo, jogar dessa maneira, dá para jogar, mas o Karpov seguiu com bispo em H4, G5 chegando. E o Karpov teve uma ideia muito interessante nessa posição. Ao invés dele ir para as trocas, ele vai para o melhor lance aqui, que é o lance E5, meus amigos. Esse avanço aqui no centro, né? Belo lance aqui do Karpov. Essa foi a primeira vez que esse lance foi jogado e esse lance essa posição viria a ser repetida muitas e muitas vezes aí no xadrez. A gente já tem dezenas de partidas nessa posição, mas foi uma inovação aqui do Karpov. Temos G por H4, E por F6, recuperando material, e aqui E6, possibilitando a defesa do peão de D6. Você fala assim, nossa, mas tirou uma defesa para defender, é porque essa defesa aqui é capenga. E dessa maneira também você deixa essa diagonal fechada e esse peão também pode virar um alvo. Faz sentido o que o Byrne está jogando. O Karpov segue na tranquilidade com o lance bispo em E2. Esse lance faz sentido, conecta as torres, prepara também todo tipo de ataque. Não agora, hein, cuidado, mas em algum momento. Bispo pode vir para F3 também, agarrar essa diagonal que é muito boa. E aqui temos o lance bispo C6, portanto, lutando pela diagonal de casas claras. E o Karpov segue melhorando a posição da torre, coloca a torre aqui, aproveitando que o rei do Byrne está no centro, que o Byrne está com problema agora já na posição, né? Porque o bispo não está conseguindo desenvolver, tem que ficar defendendo aqui o peão, as torres não foram conectadas. O que jogar nessa posição? Torre G8 faz sentido, atacando aqui o peão. Notem que não é o momento de pensar em tomar peão aqui em G2 por conta deste poderoso ataque que viria bispo B5 com cheque, e quando o bispo viesse para cobrir teria esse sacrifício aqui de peça com o lance F5. Que isso, hein? Chique o negócio. E aqui esse bispo toma, peão toma, tentando castigar fortemente o rei no centro. Legal isso aqui, né? E aqui já tem problema, já não tem mais como escapar aqui dessa posição. As brancas estão numa posição ganha, né? Vamos fazer qualquer outro lance aqui, peão toma, vai expor aqui o rei e o ataque chega com velocidade. Não dá para escapar dessas peças todas aqui atacando, né? Rei para F6, dama D4. Aqui uma hora a casa vai cair, a dama chega para ajudar. Vamos um pouquinho mais só para ver qual que é o problema. Aqui já deu para ver, né? Então, essa é apenas uma das variantes. Existiriam várias outras possibilidades, mas apenas para mostrar
Que interessante o que o Karpov está fazendo nessa partida. É uma aula de xadrez isso aqui. Porque ele não está preocupado com esse peão de G, coisa nenhuma. Ele quer castigar o rei que está no centro. E aqui a partida seguiu com o lance torre G8, trazendo mais uma pressão em G2, aproveitando que tem um peão em H4, dificultando o avanço. E o Karpov segue com o lance bispo em F3. E esse lance faz a proteção, luta pela diagonal. E aqui, meus amigos, é possível tomar, trocar e seguir com a torre na sétima. Talvez fosse a melhor continuação aqui para as pretas. E é incômodo jogar com o rei no centro, mas talvez essa fosse a melhor possibilidade. Quem sabe apostar em algum peão passado no futuro. Os computadores dizem que dá para jogar isso com igualdade. Mas o Robert Burney, de uma maneira otimista, vai para esse lance aqui, rei D7. O lance que traz mais uma proteção para o bispo, mas não é possível, isso não pode ser bom. Tudo bem que o bispo está defendendo e isso daqui ganha um pouco mais de mobilidade para a torre, mas não pode ser bom, rei D7. Vamos ver se tem alguma maneira de castigar isso. Só tem um lance bom nessa posição e o Karpov joga, olha só que legal. Torre E5. À primeira vista é apenas um lance safadinho, né? Você fala assim, não pode tomar porque tá cravado, vai ameaçar a dama. Claro que ele vai ver a dama e vai tirar. Ao mesmo tempo, esse lance melhora a posição aqui do Karpov, porque depois de dama B6 propondo trocas e depois das trocas, dama toma e peão toma, essa torre não precisa sair daqui, existe essa pressão já. E o Karpov segue com o lance bispo H5 exclama, deixando o peão de G partindo para cima desse peão de F7, cai o peão de G2 com ataque aqui, agora no peão de H, bispo por F7 com pressão no peão de E6, torre por H2 e agora as pretas têm um peão passado poderoso. E o Karpov segue com o lance bispo em E6. Parece que o Karpov se deu melhor, porque ele está atacando a torre, mas na verdade não é tão simples, porque rei C7 tira o rei da cravada e está ameaçando tomar a torre do Karpov. Então não dá tempo de você tomar essa torre, por isso o Karpov volta a torre aqui para a casa de E3, mantém essa torre atacada, a torre volta para a casa de D8 e o Karpov agora segue com mais uma pedrada aqui na posição cavalo D5 com cheque. Um lance bastante forte, você vai querer capturar. Uma outra possibilidade seria jogar com rei B8, só tem esses dois lances. A partida poderia seguir dessa maneira. Os computadores dizem que mesmo assim as brancas já têm uma boa vantagem. E aqui o céu é o limite, tem muitas possíveis continuações. Não existe apenas uma boa continuação nessa posição. A boa notícia é que tem um monte de lance bom e em todos esses lances as brancas ficam melhores. Por isso, o bispo toma foi jogado. Anatoly Karpov segue com torre toma, não ligando para a torre H1, rei D2 simplesmente. Por isso, o lance jogado foi torre em F2, um lance que abre alas para o peão passar, ataca esses peões aqui na coluna F. E o Karpov segue com o lance F5, protegendo seu peão. E aqui H5 foi jogado, dando mais mobilidade, ameaçando um bispo H6 que incomodaria para valer. Por isso Karpov segue com o lance torre C3, esse lance joga o rei para casa de B8. E nessa posição o que jogar, meus amigos? Anatoly Karpov vai para um plano muito bonito. Não parece que a gente tá vendo um menino de 20 anos jogando aqui. Já é uma precisão absurda, um nível, uma profundidade, um entendimento posicional bizarro. Karpov vai para esse super lance, meus amigos, A4. E esse lance faz várias coisas. Esse combo de bispo cheque seguido de torre dando cheque já não é mais checkmate, porque o rei ganha a casa de A2. Mas tem mais, é quase negócio da Polishop aqui. Tem mais! Além de tudo, jogando A4, você também possibilita um ataque aqui na ala onde está o rei, porque você vai jogar com A5 e vai fazer esse peão virar um alvo. Vamos ver a ideia do Karpov. Torre F4 ataca o peão e aqui mais um lance surpreendente, torre A3, um lance que a gente até assusta um pouco à primeira vista, porque não é muito normal a gente jogar essa configuração aqui, mas nessa posição faz todo o sentido do mundo. Torre G4 foi jogado na expectativa de jogar um torre G3, desdobrar esses peões, disparar com o peão. Você vai jogar com torre G3, depois vai disparar os peões. As pretas estão apostando no peão passado. E agora Karpov? O Karpov, na maior frieza do mundo, segue com o lance A5. Não se incomodando com o bispo em H6 com cheque, o rei escapa para a casa de B1, B por A5 captura o peão e o Karpov captura agora o peão jogando o lance de torre. E existe uma
ameaça nessa posição. Você não vai querer jogar, por exemplo, torre G3, porque tá vindo torre em A8 com cheque, seguido de torre toma, por exemplo, e aqui depois de rei toma, você tem um forte ataque, não vai ser muito diferente do que aconteceu na partida. Agora não dá tempo desse peão disparar, né? Por exemplo, aqui, ó, torre por H5, você fala, oh, que bacana, eu vou dar cheque agora e vou promover, né? No entanto, nessa continuação, as brancas é quem estão melhores, porque tem uma configuração muito bacana aqui. Estão ameaçando promover, a torre tem que ficar amarrada na fileira do fundo, C4 e por aí vai. Um final ainda que para a maioria das pessoas não tá tão claro que as brancas vão vencer, mas na prática não tem como evitar aqui a subida do rei, né? O rei vai fazer o que ele quiser, vai encostar para cá, esses peões nada podem fazer, existe uma grande resistência e as brancas vão ganhar. Então é muito interessante aqui essa sequência do Karpov, é arriscado, né? Arriscado jogar contra esses peões passados. O lance jogado foi rei C7. E agora o Karpov vai fazer alvo desse peão de B7. Aqui nós temos o lance torre G3 propondo trocas e dando suporte para o peão avançar. O Karpov decide atacar o peão, a torre vem para proteger e o bispo vem reforçar o ataque. 3 ataques, 2 defesas, não tem mais como defender. Torre G1 joga o rei para longe e aqui torre em F1 foi jogado. Também é possível jogar um H3. Aqui na partida seguiu com torre em F1 e o Karpov agora vai para cima. Torre de A toma, temos trocas, o rei atacado vem para casa de D8 e esse peão tá atacado, bispo E6. Esse lance foi interessante, torre F1, parece que o Karpov caiu numa armadilha. Porque ao jogar bispo em E6 e proteger o peão, esse lance desprotege a casa de promoção e agora o peão dispara. E aqui parece então que as pretas vão promover esse peão, ou que tem algum contra-jogo muito violento, apesar do peão a menos. Mas o Karpov segue simplesmente com o lance torre D7. Olha que finalização elegante. Torre D7 com cheque. Você não quer jogar rei C8 porque você vai estar sujeito a ataques descobertos. Vamos mostrar aqui essa continuação, né? Aqui a gente teria torre cheque, rei vai para qualquer casa, você toma. Quando o peão avança, você tem várias maneiras de continuar essa posição. Uma delas é avançar aqui o peão, né? F7. E aqui você não tem como... Você poderia pensar o jogador tático em dar cheque aqui, por exemplo, mas aí rei B3 e não rei por torre, tá? Claro, se você pensou nisso, rei por torre, você vai promover aqui com cheque, pode dar um perpétuo. Você tem razão, essa linha até empata. Mas aqui rei B3 garante a vitória, porque quando o peão é promovido, esse peão promove com cheque e o rei tá levando ataque de 3 peças. As brancas vão dar mate, né? Então é bem legal essa continuação. Aqui não tem como o rei sobreviver a tantas peças assim. Aqui deu mate, não. Rei C6 ainda tá dando trabalho aqui para dar mate, mas vamos dar. Aqui deu uma C7. Caramba, que manobra é essa? E agora bispo C4. É um cubo mágico. A gente acabou de fazer um cubo mágico aqui, deu mate. Agora é o seguinte. Por isso a partida seguiu com o lance rei A8. E aí você fala que legal, agora vai tomar o peão e o que? Sacrificar o bispo depois no peão e jogar com alguns peões a mais? Nada disso. Mate em 3 aqui. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar a finalização aqui do Karpov, vale a pena. E eu espero que você tenha encontrado ultra elegante. Torre C7, que bonito, né? Muito bonito. Olha essa cooperação aqui desse peão com o bispo. Os caras criaram um paredão para cima do rei. Não adianta vir para cima da torre. A torre tá defendida pelo bispo na casa de C8 e por isso vai ter checkmate. Só não é em 2 porque dá para jogar aqui ainda um torre aqui com cheque para postergar e depois qualquer lance que for jogado, torre C8 vai dar mate. Legal, né? Anatoly Karpov, 20 anos de idade, jogando contra o Robert Byrne, uma partida espetacular, 95,5 de precisão, 83,6, uma partida de dominação. Esse é um pouquinho de Karpov, meus amigos, considerados por muitos como um dos melhores, ou até algumas pessoas consideram o melhor da história, mas certamente está entre os melhores jogadores da história do xadrez. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!